Muito boa noite, meus queridos alunos aí das primeiras séries do ensino médio do Colégio El Shaddai, queridos amigos e amigas que têm, de alguma forma, assistido essas aulas. Também quero falar em nome dos alunos da Escola Francisco Cristiano, que eu sei que são inscritos aí no canal. Hoje a gente vai continuar falando de trabalho e produção. Essa aula ela é um pouco extensa, ficaram faltando alguns conceitos e a gente vai trabalhar hoje aqui esses conceitos, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho mais do Weber, da ética protestante e o espírito do capitalismo, e a gente também vai falar de alguns conceitos em Marx, por exemplo, o conceito de praxis e o conceito de infraestrutura e superestrutura. Começando pelo Max Weber. Essa questão da ética protestante e o espírito do capitalismo é mais uma forma de enxergar o trabalho de uma maneira positiva agora. O trabalho do ponto de vista dessa análise do Weber, essa análise que ele faz a partir do calvinismo, principalmente, a partir de Lutero e depois de Calvino, no primeiro momento é associar a ideia da predestinação e a prova de que você é um predestinado é o trabalho e o sucesso no trabalho. Aquela distinção entre ócio e negócio. Primeiro, um desencantamento do mundo que é promovido pela questão da reforma protestante. A gente sabe bem que de toda a crítica que a reforma traz à Igreja Católica, aquela maneira que a Igreja tinha de trabalhar com a questão da fé, o acesso à fé era apenas de quem era clérigo, quem estava ligado à igreja, as pessoas não tinham acesso. Então, quando Lutero, a primeira coisa que ele abre é um sacerdócio universal, todo mundo agora tem acesso à palavra, e essa ideia da predestinação, de que Deus, aqui na Terra, ele escolhe um grupo de pessoas, ele que decide esse grupo de pessoas, e a prova de que ele escolheu, a partir depois de Calvino, principalmente, é o sucesso na vida material. Por isso, o Weber vai falar dessa ética protestante e o espírito do capitalismo, depois o desenvolvimento, inclusive, da administração a partir desses princípios, essa crítica à preguiça, ao ócio e o elogio ao trabalho, a ideia de missão, a ideia de visão, essa ideia de bater uma meta, de ter sucesso na vida a partir do trabalho. Então aqui o trabalho é visto do ponto de vista protestante como algo positivo, e o sucesso é como prova de que você é um predestinado. Então é mais uma maneira da gente enxergar aí o trabalho. Um outro ponto é o trabalho serve como referência da bênção de Deus. Tudo bem? Então, o Weber está fazendo essa análise apenas mostrando que essa maneira de se comportar, esses valores cristãos, primeiro, eles são extremamente racionais, é uma racionalização da fé, é levar a fé para a dimensão da produção mesmo. A prova de que você é um abençoado é a questão de ter o trabalho e ter sucesso no trabalho, ok? E dito isso, agora vamos para o Marx. Lembrar sempre a vocês que essa aula é bastante geral, ela ajuda vocês em alguma medida, mas aí vocês precisam depois se aprofundar. Já está aqui a dica de um livro que vocês podem ler, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber. O primeiro conceito a ser trabalhado aqui hoje do Marx é o conceito de praxis primeiro. E eu vou usar um livro do Adolfo Sanches Vasquez, eu estou lendo agora, chama-se Filosofia da Praxis, e tem uma parte aqui do livro que ele vai falar o que é praxis. Eu não marquei aqui, mas a gente vai achar daqui a pouco. Bom, eu vou falar aqui a partir do que ele coloca como praxis no início. A praxis, ela tem a ver com essa dimensão da ação junto com a questão teórica. Ele vai falar, a consciência prática e a consciência da praxis. É a determinação do papel desempenhado pela consciência na atividade prática. Certo? Então, é a questão da gente pensar que
Primeiro que para o Marx, todo o processo revolucionário, todo o processo de consciência de classe está ligado à prática. Tem uma frase famosa dele, que é: as pessoas já pensaram demais no mundo, cabe agora transformar o mundo, né? Então essa ideia de juntar essa consciência com a ação, é a perspectiva da praxis. É um termo um pouco, às vezes, um pouquinho complexo, assim, para entender, mas em palavras mais simples é isso, tá certo? É a dimensão prática humana, tá certo? E outra coisa que a gente precisa falar aqui do Marx aí já é um conceito que dá para entender de maneira mais tranquila, que é infraestrutura e superestrutura. Infraestrutura são as condições materiais de existência. É tudo aquilo que é necessário para o mundo da vida. Primeiro que o Marx entende a vida a partir do conceito de materialidade histórica, materialidade histórico-dialética. É o reino da produção da vida, ele tem a ver com a dimensão da consciência histórica, e é o reino da luta de classes, os conflitos. É aí que a vida se desenvolve, é aí que a vida acontece, né? Como nós já comentamos, a cada modo de produção, a cada vez que o homem trabalha e transforma a natureza, também ele é transformado. Tá certo? Então a infraestrutura é isso. São as condições materiais de existência. É tudo que o homem produz. As fábricas, os trabalhadores, os bancos, tudo. A condição material de existência, ok? De maneira bem resumida. E a superestrutura são as condições ideais de existência. Né? As leis, o trato jurídico, as regras, as normas. E para o Marx, há uma relação muito estreita do ponto de vista da economia política entre a infraestrutura e a superestrutura. Por quê? Porque normalmente, segundo ele, quem detém o poder econômico vai determinar como as leis irão funcionar. É óbvio, né? Nesse sentido, as leis irão ser meio que moldadas a favor dessa classe hegemônica economicamente. E aí ele vai falar daquela famosa frase, a questão da alienação e da ideologia. Por quê? Ideologia para ele é falsa consciência, e há uma tendência em quem detém o poder econômico, em quem detém esse poder econômico e político, porque se ele detém o poder material, ele automaticamente vai mexer na estrutura política também, vai ter controle do setor jurídico, de todo esse processo, das próprias leis. Ele ideologicamente, e aí entendendo que para Marx a ideologia é uma falsa consciência, há um processo de manipulação, e aí com o uso da mídia, do que for, porque também tem mais poder para usar a mídia para acessar tudo isso, a naturalizar essa ideia de que é natural, por exemplo, ser pobre, é natural ter desigualdade, né? E a gente sabe que o Marx é crítico desse processo. Tanto que a ideia de praxis é exatamente essa ideia da revolução. A gente não, do ponto de vista da própria prática revolucionária. E aí, para o Marx, existem os dois aspectos. Você pode fazer essa questão de sair da alienação, desse perfil ideológico, conscientizando as pessoas, seja por meio da educação, por meio de informação, de uma contra-revolução, vamos dizer assim, ou de uma contra-revolução, ou de uma contra-cultura, ou atuando mesmo, indo para a rua, né, e tal. E inclusive ele e o Lenin, em alguns aspectos da sua teoria, essa revolução ela pode ter caráter de violência às vezes. Mas não é só, ok? Porque às vezes fica parecendo que sempre tem a ideia de que só violência. Não. É a dimensão ideológica, é a consciência sendo transformada por meio de uma contracultura, de um discurso de luta contra aquilo que oprime, e por outro lado, a atuação na rua, por meio de movimentos sociais, ok? É isso que ficou faltando para vocês da aula de trabalho e produção. Um abração.